Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, não paga nada para se inscrever. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro, as falas dele. Ó, as falas dele, dessa vez, não tem vídeo curto da fala dele. São vídeos de 2, 3 minutos para falar um negocinho assim. Então não vou te obrigar a ver bandido falando por 3 minutos. Vou comentar aqui o que falou o Bolsonaro. Ele começou falando sobre o Alexandre de Moraes. Ele começa já, pá, Alexandre de Moraes, né? E olha, num discurso de... Não foi nem discurso, foi num podcast. Ele estava num podcast dessa vez. Pela primeira vez alguém pôde fazer perguntas a ele. 2 bolsominions fazendo perguntas para o ídolo deles, que era o Bolsonaro. Tá tudo chapa branca. Aí o Bolsonaro, eles levantam a bola e o Bolsonaro vai lá e fala, ó, o Alexandre de Moraes, ele quer que o Lula ganhe a eleição. O Lula, ele tá fazendo campanha antecipada. Aí ele começa a acusar o Lula de mandar as pessoas irem na casa dos deputados bolsonaristas para bater neles, para alguma coisa assim. O Lula falou, vamos conversar. Conversa, não falou nada de vamos lá bater, que isso é o que o bolsonarismo faz, né? Aí tá aí o Jean Willis, Marcos Atiburi, tá aí um monte de gente aí para provar de como eles vão na casa das pessoas. Eu mesmo, eu me esqueci de mim, para provar que esse é o modus operandi do bolsonarismo. Mas aí ele acusa o Lula disso, fala, o Alexandre, ele não vai fazer nada. Esse é um ato antidemocrático. Aí depois ele fala do aborto, fala que o Lula é assassino, não sei o quê, e xinga o Lula, e xinga o Alexandre de Moraes e conecta os dois. Faz algumas semanas, ele também falou, o Alexandre era secretário do Alckmin, tudo mais. Aí, só que o Bolsonaro, ele tá um pouquinho menos tonto em uma coisa. Ele foi muito, mas assim, o Centrão bateu muito nele para que ele medisse algumas palavras. Ele não mede muito, continua cometendo crimes, mas ele não xinga mais, não fala canalha e tudo mais, tá. Aí ele continuou falou sobre a troca do presidente da Petrobras, falou que, assim, resumindo, o Bolsonaro disse que trocou o presidente da Petrobras para que o novo presidente use o marketing e blinde o governo da culpa do preço dos combustíveis, ou seja, a Petrobras vai ter que assumir a culpa do preço nos combustíveis com campanhas de marketing ou jogar a culpa em qualquer outro que não seja o Bolsonaro. É para isso, segundo ele, que ele mudou o comando, porque o general Lula e Silva não fazia isso. Silvio Luna, Luna e Silva, nome de bandido também, tanto faz. Ele não fazia isso. Então, o Bolsonaro, só que a gente sabe que ele quer fatiar mais rápido a Petrobras para entregar as refinarias que der para ele entregar até o final do ano. O pessoal do mercado financeiro, eu já falei aqui, os donos do Brasil, que são os multibilionários, já avisaram para o Bolsonaro. A gente quer a Petrobras, a gente quer os Correios, a gente quer o Serpro e o Dataprev. Essas são 4 estatais que eles querem, custe o que custar. Tá, aí o Bolsonaro fala disso e depois ele vai para o Fachin. O Bolsonaro disse que o Fachin, ele ajudou muito o Lula, que o Lula só está na campanha por causa do Fachin. O Fachin foi relator da Lava Jato. O Fachin teve várias decisões criminosas contra o Lula. O Lula não teria sido preso se não fosse a ação direta do ministro Edson Fachin. Aquele que 3 meses depois da Dilma indicá-lo para o STF, já tinha no Telegram, o Deltan Dallagnol foi lá e falou, tive uma conversa com o Fachin, novo ministro do STF, o Fachin é nosso. Quer dizer, o critério, é a coisa que eu quero que o Alckmin ensine o Lula, agora sendo vice do Lula. Ensina o Lula a escolher ministro do STF. Vai, Alckmin, que um indicado pelo Alckmin para o Temer, Alexandre de Moraes. Ele já fez mais do que todos os outros. O Lula acertou uma, em cheio, foi o Lewandowski. Depois dessa, um erro pior que o outro. Então, ensina aí, Alckmin, que o Fachin, logo depois de indicado pela Dilma, traiu o Brasil inteiro, traiu a Constituição e começou a rasgar a Constituição para colocar o Lula preso, começou a validar o fato de que o Sérgio Moro retirava provas do processo. Vamos lembrar uma coisa, quando você retira provas que provam que o réu é inocente do processo, quando o juiz vai julgar, e o próprio juiz retirava, e o STF referendava, o Fachin no caso, porque ele era o relator, quando o juiz vai julgar, o juiz tem a desculpa para falar, mas não tem prova de que ele era inocente. Porque o próprio juiz tirou as provas do processo. Então isso era feito pelo Fachin contra o Lula, mas segundo o Bolsonaro, o Lula só está solto por causa do Fachin, porque o Lula já estava solto antes, né? O Fachin foi quem anulou primeiro as ações, porque o Fachin, ele tentou quem acompanha o Plantão Brasil há muito tempo lembra, o Fachin tentou fazer uma manobra para livrar a cara do Sérgio Moro. Qual era a manobra? A manobra era, o Fachin ia declarar que a vara de Curitiba, que era a vara do Sérgio Moro, não era a correta para aqueles casos. A própria Vaza Jato tinha mostrado que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol cometeram até crime e falsificaram, eles mentiram para a grande mídia, mentiram para o STF para dizer que aquele caso tinha a ver com a Petrobras, porque casos que não tinham a ver com a Petrobras iam para a Lava Jato de São Paulo, onde o Lula seria inocentado.
Como os dois queriam ficar famosos e queriam dar o golpe na Dilma, porque eram todo um conluio com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, vamos lembrar muito bem disso, viu? Porque essa é a acusação que o Bolsonaro está fazendo e os bolsonaristas vão vir com essa acusação para cima da gente, viu? Como se fosse verdade absoluta. Então presta atenção. O Sérgio Moro puxou o processo para a vara de Curitiba para ele poder ser o juiz e o Dallagnol poder ser o procurador, para eles perseguirem o Lula. O Fachin foi lá e 6 anos depois disse, em 2021, um requerimento que o Lula tinha pedido no fim de 2014, no começo de 2021, 6 anos e meio quase depois, ele diz, realmente, não devia estar na Lava Jato de Curitiba, olha só, nossa, que erro meu, ó. Por quê? Porque o Fachin não queria o quê? Que no mês seguinte seria julgada a suspeição do Sérgio Moro, que é o processo que ia anular tudo, também contra o Lula, que estava nas mãos do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes estava aproveitando o melhor momento. O Gilmar Mendes ia colocar isso no pior momento possível para o Sérgio Moro. Então, a gente ia ter que esperar muito mais. O Fachin tentou adiantar aquilo para que isso não ocorresse muito perto da eleição. Eu falava aqui no Plantão Brasil, eu falava, calma, gente. Gilmar Mendes vai colocar esse julgamento, vai ferrar o Moro lá pro fim de 2021, quando tiver mais ou menos período eleitoral, quando o Moro começar a falar que quer ser candidato à presidência. Vai ferrar o Moro bem ferrado. O Fachin quis adiantar isso. Aí julgaram suspeição do Moro. O STF, por 7-4, disse, o Sérgio Moro é um juiz ladrão. Eu posso falar, Sérgio Moro é um juiz ladrão. Não sou eu. STF disse. Só estou repetindo. Você também pode comentar aí, Sérgio Moro, juiz ladrão. Então o Bolsonaro foi lá e falou, olha, mas se depender do Fachin, o Lula será presidente, com todo respeito. Mas as ações dele fazem com que o Lula pudesse concorrer à eleição. Ele não foi inocentado, então como é que ele pode concorrer? Tá aí, Bolsonaro, você vê o desespero dele nas palavras que ele fala, que ele diz, ele não foi inocentado, que ele está concorrendo, e o Bolsonaro mostra. Você vê, ó, não recomendo ninguém a ver bandido, mas põe só esse trecho, o Bolsonaro fala sobre o Fachin, põe no YouTube, você vai ver provavelmente vídeos curtinhos ali, de canal bolsonarista, vai dar audiência para esse pessoal, do Bolsonaro falando. E aí você vê, no semblante do Bolsonaro, dá pra ver, são trechos de 2 minutos e meio, 3 minutos, é muito pra mostrar aqui. Dá pra ver o Bolsonaro falando o quê? Ele fala, e você vê que ele tá irritado, que ele não queria o Lula na eleição. Você vê que ele tá, caramba, o Lula. E a grande mídia, eu lembro quando o Lula foi tornado elegível novamente, a grande mídia inventou, isso é inventado, é fake news mesmo, assim, fake news do nível bolsonarista. A grande mídia inventou que o Bolsonaro estava mais feliz com o Lula, porque aí ele poderia rivalizar e polarizar com o Lula. Quem acredita nisso, olha, só o pessoal lá da Terceira Via, os jornalistas antipetistas, que o Bolsonaro estava feliz que o Lula foi solto e foi tornado elegível novamente para polarizar. O Bolsonaro polarizou com o Haddad e ganhou, com o Lula ele teria perdido. O Bolsonaro adoraria que de novo não fosse o Lula, que o Lula fosse novamente censurado, proibido de dar entrevista, proibido de aparecer até nos santinhos da campanha, proibido de aparecer em campanha de TV, de rádio e tudo mais. O Bolsonaro adoraria, isso seria a coisa assim dos sonhos do Bolsonaro, que foi 2018, que com o Lula o Bolsonaro tá aí, as pesquisas mostrando que ele perde o pior. Esse desespero do Bolsonaro se dá por um motivo, pesquisas. O Bolsonaro fala, eu não acredito nas pesquisas, não acredito. De fato, toda eleição, perto da eleição, ele tem alguma carta na manga, mas vamos esperar, não sei se 2022 vai ter tanto poder ou não, mas sempre ele tem uma carta na manga para tentar virar o jogo na última hora. Essa estratégia da extrema-direita, eles sempre usam isso. Tá, o Bolsonaro vê nas pesquisas o seguinte, ele só sobe até onde o Sérgio Moro tinha votos. Então, Bolsonaro em algumas pesquisas tinha 30, o Sérgio Moro tinha 7, o Bolsonaro, o teto dele é 37, mas ele não chega lá, ele chega a 36, 35, porque ele não pega todos os votos do Moro. O Sérgio Moro tinha 7%, entre 1 a 3% dos votos do Moro vão para brancos e nulos. Então a coisa não fica muito boa para o Bolsonaro, porque sem o Moro, indo mais esses aí para brancos e nulos, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é maior. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá em Natal, Rio Grande do Norte.